Olá, sétimo ano. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o professor Alan Brandão, professor de Geografia de vocês. E essa é a nossa aula 1, a primeira aula do ensino remoto de Geografia. Sobre o que é que nós vamos falar hoje? Primeira coisa, a gente vai falar sobre os conteúdos da primeira unidade de aulas remotas. O planejamento é que a gente tenha 3 unidades de aulas remotas, então eu vou apresentar para vocês os conteúdos dessa nossa primeira unidade, que durará 7 semanas. Depois, eu já vou entrar no primeiro assunto, que é a localização do Brasil no mundo e os hemisférios em que o Brasil se encontra. Além de falar também sobre o continente em que o Brasil se encontra, que é a América do Sul, ok? Apresentando mapas, apresentando localizações e vou deixar uma atividadezinha para a próxima aula também. Coisa pequena, coisa rápida, mas importante para o seu aprendizado. Então, os conteúdos da primeira unidade são localização, território e aspectos naturais do Brasil. Eles se encontram no caderno de aprendizagens, a trilha 1. Localização, que a gente vai começar a falar agora. O território, a gente vai falar sobre como o Brasil conseguiu ter tanto território tão grande como ele tem hoje. O Brasil hoje é o quinto maior território do planeta, o quinto maior país do mundo em território, certo? Então é muita terra, como é que o Brasil ficou tão grande assim? A gente vai falar um pouco sobre isso. E vamos falar também sobre os aspectos naturais do Brasil, falar sobre a nossa vegetação, nosso clima, nossa hidrografia, nosso relevo. Certo? A gente vive na Chapada Diamantina, que é uma área que tem bastante relevo, muitos montes, montanhas, rios e tudo mais, uma natureza exuberante. A gente vai falar um pouco sobre isso, sobre quais são os aspectos naturais do nosso país. Esse é o primeiro assunto. Segundo assunto, que a gente vai começar depois que terminar o primeiro, obviamente, é falar sobre a população brasileira. Vamos falar sobre quantas pessoas vivem aqui e o dado mais recente que nós temos é que o Brasil tem 216 milhões de pessoas. Isso é muita gente. Vamos falar um pouco sobre a formação dessa população. Quem são essas pessoas que ocupam o país? Quem somos nós que estamos no Brasil, né? Vamos falar sobre as origens das pessoas que formaram o Brasil, a origem africana, a origem indígena nativa e a origem europeia, também da imigração. E vamos falar também sobre densidade demográfica, ou seja, por que algumas partes do país tem muita gente e outras partes não tem quase ninguém. O terceiro assunto, e esse assunto aqui, perdão, esse assunto, ele está no caderno de aprendizagens trilha 2. Toda a trilha 2 é sobre população brasileira. E eu vou utilizar também conteúdos que eu mesmo vou produzir para vocês, certo? Terceiro assunto, terceiro ponto, meio ambiente no Brasil. Acho que todo mundo já ouviu falar que o Brasil é um país com uma natureza muito diversa, muito vasta, muito exuberante, muito linda, mas ao mesmo tempo é um meio ambiente que vem sofrendo vários ataques e várias devastações contínuas ao longo dos anos, né, ao longo das décadas, mas principalmente nos últimos 2 anos, com as grandes queimadas que houveram no Pantanal, né, na vegetação, no meio ambiente, na natureza do centro do país e na Amazônia, que é a maior floresta tropical do mundo e que foi também até hoje alvo de grandes queimadas. Então a gente vai falar um pouco sobre isso. O que é o meio ambiente do Brasil, né, o que é a natureza do Brasil, quais são as características da natureza do Brasil e quais são as ameaças à natureza do Brasil atualmente. E esse assunto ele está no caderno de aprendizagem, trilha 3, ok? Bom, nós vamos lá então falar um pouco sobre a localização do nosso país no planeta e no continente. Passando aqui para este mapa. Esse mapa aqui, gente, ele é chamado de planisfério. Por quê? Porque ele torna plano uma forma que é esférica, que é a forma do nosso planeta. E por que, que ele faz isso? Por que, que ele torna plana essa forma esférica? Porque para que a gente possa visualizar todo o planeta de uma vez só, para que a gente possa visualizar todos os continentes e possa afirmar onde é que fica a localização de cada país, de cada coisa, de cada país, de cada
oceano, cada fronteira e cada continente, ok? Bom, o Brasil, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que analisar é que esse mapa daqui, ele tem essas linhazinhas aqui, ó, tá vendo? Essas linhas aqui mais azulzinhas claras, essas linhas vermelhas grandes aqui, mais robustas. Eu vou falar mais sobre elas também, porque elas são fundamentais para o nosso conteúdo de agora. Essas linhas, elas são chamadas de linhas imaginárias. E elas são imaginárias por quê? Porque é uma criação nossa, humana, para que a gente possa se localizar no planeta Terra, certo? Essas linhas aqui, elas servem para que a gente possa se localizar e localizar qualquer ponto no planeta. E por que elas são imaginárias? Né? Porque elas não existem naturalmente no planeta. Se você pegar um foguete, for para o espaço e olhar para o planeta, você não vai ver essas linhas, você não vai ver esse tanto de número, esse tanto de coisa. Você não vai ver nem a terra plana, assim, você vai ver a Terra, obviamente, esférica, geóide, porque a Terra é um planeta geóide que é esférico, achatado nos polos. Então, é, essas linhas imaginárias elas servem para, primeiro, localizar qualquer ponto no planeta. Então, por exemplo, o seu celular, quando vai usar o GPS, ele usa também, além de outras coisas, essa tecnologia das linhas imaginárias e das coordenadas geográficas para poder localizar onde você está, onde seu celular está e para poder também mandar coisas específicas da sua região para você, propagandas da sua região para você. É... Agora, a outra função, que é a função que a gente vai estudar aqui agora, é dividir o planeta. Essas duas grandes linhas aqui, essas duas linhas vermelhas aqui, elas são as linhas que dividem o planeta em duas metades. O Equador, a linha do Equador, ela é a linha zero que divide o planeta em hemisfério norte, que é esse hemisfério aqui todo de cima, hemisfério norte, e hemisfério sul, que é toda essa linha aqui de baixo. O outro meridiano, a outra linha que é importante a gente estudar é o meridiano de Greenwich. Por quê? Essa linha daqui, ela também é uma linha zero, é um ponto zero, que divide o planeta em outras duas metades iguais. Essa parte daqui é o hemisfério oeste ou hemisfério ocidental, e essa parte daqui é o hemisfério leste ou hemisfério oriental. Então você percebe que grande parte do país, do Brasil, que é esse território aqui de cinza destacado, onde está escrito ó, Brasil, tá vendo? Grande parte do nosso país ele está no hemisfério sul, 93% do nosso país ele está no hemisfério sul, 7% aqui é só a orelhinha do cachorro é que está no hemisfério norte. 93% do Brasil está no hemisfério sul. E a totalidade do nosso território ele está no hemisfério ocidental. Então, quanto aos hemisférios, o Brasil está grande parte dele, né, no hemisfério sul e no ocidente ou no hemisfério ocidental, oeste. Essa é a localização do Brasil no planeta Terra. Beleza? Vamos olhar agora o Brasil mais de perto. Agora a gente vai olhar um pouco para essa região aqui onde o Brasil está, que é chamada de América do Sul. É o continente onde o Brasil se encontra. Aqui, novamente, né, perceba, a gente agora aproximou. Vamos olhar o nosso país aqui, vamos olhar o nosso Brasil. Perceba aqui que todas essas divisões aqui são outros países aqui da nossa região. O Brasil, ele é do nosso continente, América do Sul. O Brasil, ele é o maior país daqui do nosso continente, seguido obviamente pela Argentina, pelo Peru, Bolívia, pelo Peru, Colômbia, Bolívia e Venezuela. E aí você tem depois outros países menores, né? Guiana, Guiana Francesa, Suriname, Equador e por aí vai. Então, perceba aqui que o Brasil, por ser um país
tão grande, ele faz fronteira com a grande maioria dos países daqui da nossa região. Ao sul com o Uruguai, a Argentina aqui, essa pontinha aqui é com a Argentina, Paraguai, que é uma fronteira grande, Bolívia, que é uma fronteira enorme, Peru, que é outra fronteira grande, Colômbia, aqui no norte, Venezuela, recentemente a gente teve a questão dos refugiados da Venezuela que vieram para Roraima, que vieram aqui para Boa Vista, que é exatamente a capital de Roraima, Guiana, Suriname e Guiana Francesa. Então vocês percebem aqui, os únicos países com os quais o Brasil não faz fronteira é o Chile e o Equador. Com todos os outros, o Brasil faz fronteira. E isso é muito importante, por quê? Porque o Brasil é um país que estabelece relações comerciais com todos esses países aqui. O Brasil exporta produtos para eles e também recebe produtos deles. E as fronteiras facilitam esse comércio, com esse comércio local com os países aqui da nossa região. Ok? Então, gente, por enquanto, por hoje é só. Ficamos por aqui. Para a próxima aula, eu quero que vocês leiam o primeiro ponto aqui da nossa trilha de aprendizagem, do nosso caderno de aprendizagem, trilha 1. Ai, meu Deus, perdão. Aqui, trilha 1, ideias e concepções sobre a formação territorial do Brasil. Então, vocês vão ler esse primeiro item aqui, ponto de encontro. Vocês vão ler também e vão fazer a atividade aqui do item 2, botando o pé na estrada. Para começar nosso caminho, eu quero te fazer algumas perguntas e vocês vão pesquisar sobre essas perguntas aqui. Você sabe qual continente o Brasil se localiza? Eu falei sobre isso. Já ouviu falar em latitudes e longitudes? Vou falar sobre isso na próxima aula, mas você já pode pesquisar. Conhece o relevo, os rios, os climas e as vegetações do Brasil? Pesquisa também. Vai ser assunto das próximas aulas, mas estudar antecipadamente é importante. Então, vocês vão pesquisar sobre essas perguntas aqui e anotar no caderno o que vocês encontraram. Tá bem? É isso. Até mais e bons estudos para vocês.